Olá, você que me assiste, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é William e você está no canal Escola de Eruditos. Quando nós falamos em passado, presente e futuro, obviamente estamos falando de evolução, algo que começou em um determinado ponto da história, da humanidade, da criação e vem evoluindo de forma gradual. Por isso eu trouxe aqui um assunto que é e será com toda certeza ainda muito debatido, que é a questão da reencarnação. Será que existe a reencarnação? Na roda de Sansara, morremos e voltamos a reencarnar num ciclo praticamente quase sem fim. E aí quando nós queimamos todo o nosso karma, nós estamos libertos dessa roda de Sansara. Muitas pessoas acreditam na reencarnação para justificar, ou melhor, para explicar porque certas pessoas nascem em determinadas situações, sejam elas físicas, biológicas, mentais e até mesmo espirituais, e porque nascem em determinados lugares do planeta. Bem, em comparação com a reencarnação, eu quero trazer aqui o outro lado da moeda, que é a questão da evolução contínua. Será que nós estamos presos a um processo reencarnatório somente entre o plano astral e o plano físico, ou nós estamos iniciando um processo de aprendizado, de evolução aqui na matéria, e conforme nós vamos passando por estágios, que eu vou explicar já já, nós vamos evoluindo continuamente até nos tornarmos perfeitos sem precisar reencarnar novamente. É sobre isso que nós vamos falar. Obviamente eu vou deixar claro aqui registrado que esse estudo é segundo a minha opinião, segundo o meu conhecimento, segundo o meu entendimento, e talvez um dia, se for diferente, para mim eu posso dizer, olha, eu entendi lá daquela forma, hoje eu entendo, de forma diferente. Então, respeito a opinião de cada um, estou aqui colocando a minha opinião acerca desse assunto, tá bom? Vamos lá então. Veja que, como eu falei, o intuito de nós estarmos aqui, desde a primeira raça, corresponde com a lei da evolução. Isso é inegável, porque o processo acontece quando se diz ao tocante, a palavra evolução, é quando nós aprendermos que nós temos que transformar a vida e energia que recebemos em vida consciente, ou seja, que todo espírito que encarna aqui na matéria, ele vem como um espírito, digamos assim, neutro para essa dimensão. E que com o passar da existência terrena, nós vamos transformando essa energia vida em energia consciente, em vida consciente. Nós vamos aprendendo o sentido da vida, quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Infelizmente, no cristianismo moderno, pessoal, a necessidade de evolução espiritual ela foi, digamos, ocultada dentro dos ensinamentos religiosos. E isso aconteceu em virtude da linguagem simbólica que não foi desvelada. Muitas questões da própria Bíblia foram ali subtraídas, outras foram acrescentadas e outras ainda passaram por interpolações por causa da liderança religiosa. Mas aí vem uma pergunta, onde que acontece essa evolução de vida, energia em vida, consciência? Aonde que esse processo ele atua? Bem, eu já falei aqui sobre os 7 corpos dimensionais que todos nós possuímos, e eu acredito que essa vida-energia passa a se transformar em vida-consciência nos nossos 4 corpos inferiores, ou seja, o nosso mental inferior, que é o nosso ego, que é aquele pensamento racional, é o pensamento da matéria, é o pensamento das coisas aqui de baixo. Na alma, o corpo astral, que é o corpo ou a sede dos sentimentos, então nós temos que evoluir na questão sentimental também. No corpo vital ou energético, que é aquela parte da nossa essência que dá vitalidade para o corpo físico, e também no corpo físico, que é o veículo dessa dimensão, porque o nosso corpo também evolui desde quando somos crianças, as células vão se modificando, vão se alterando, o nosso processo biológico ele vai sendo transformado, ou seja, acontece uma evolução até mesmo no nosso corpo físico. Pessoal, a palavra inferior que eu estou utilizando aqui nesse estudo corresponde aos veículos mais densos do ser humano, esses que você está vendo, tá bom? Em comparação com os 3 corpos mais sutis, que é o mental superior, o intuitivo, o acástico e a nossa essência, que é o espírito. Por isso não se trata de inferioridade no sentido de menor importância, tá bom? É no sentido de ser corpos mais densos em comparação ao espiritual, tá bom? Bem,
E por que é necessária essa evolução, pessoal? Porque o principal intuito é a unificação de espírito e matéria em uma única essência. Nós somos seres que estamos dentro de uma dualidade e todo o tempo estamos à mercê ou do positivo ou do negativo. E quando se fala em evolução, se fala de saber lidar com as duas forças de forma harmoniosa, porque uma não é diferente da outra, mas apenas são polos diferentes de uma mesma energia. Assim como espírito e matéria também são uma essência em diferentes vibrações. Então o lado negativo, ele contribui para a nossa evolução aqui nessa dimensão. Um exemplo muito claro é o nosso próprio suco gástrico, né? Que quando nós nos alimentamos, esse suco gástrico tem poder de destruir o alimento, em outras palavras, né? Mas esse processo de destruição contribui para que assim o alimento seja digerido e nós possamos, então, o organismo em si, né, possa absorver todos os nutrientes. Então veja que algo que é destrutivo acaba contribuindo para toda a evolução de um todo. Então é isso que nós temos que entender, é que nós temos que reequilibrar e elevarmos a nossa essência, que acabou declinando desde o período da raça Atlântida, lá em Atlântida, né? Isto é, que naquela época o lado negativo da espiritualidade predominou sobre a humanidade, dando origem à decadência espiritual, deixando assim os outros 4 corpos inferiores que eu acabei de falar, sobrepondo aos 3 corpos superiores. Então foi nesse período da raça Atlântida que o espiritual declinou e o material se elevou. Antes disso, as duas naturezas estavam em equilíbrio, em harmonia, contribuindo para o desenvolvimento e para a evolução tanto do planeta Terra como do ser humano. Porém, hoje nós percebemos, pessoal, que tanto o planeta como o próprio ser humano estão sofrendo por causa desse desequilíbrio entre espírito e matéria. Nós devemos saber que toda causa tem seu efeito e todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei de Deus. O acaso é simplesmente o nome dado a uma lei não reconhecida. Então, o que nós estamos passando hoje, pessoal, é resultado de algo que começou lá atrás. Então, nós vamos falar mais para frente das raças lemuriana, hiperbórea e adâmica, já falei um pouquinho aqui, porque eram raças mais espiritualizadas. Então, quando o ser humano adquiriu o mental inferior, que aí se fala da queda de Adão e Eva de modo simbólico, obviamente, nós vamos ver que esse mental inferior ele foi necessário para que o ser humano pudesse passar por essa evolução aqui na matéria, tá bom? Bem, aqui na matéria, por ser o estado mais denso de toda a criação, o estado mais grosseiro, ele é o primeiro estágio para essa evolução, ou seja, é a primeira vivência do espírito em um corpo físico de acordo com essa dimensão que justamente se iniciou na terceira raça, na raça lemuriana. Foi ali que o corpo físico terminou seu processo de condensação, que na Bíblia é descrito como o segundo Adão, criado do barro, porque antes o Adão inicial, o primeiro Adão, ele é o arquétipo, é o ser espiritual que todo ser humano possui. Assim, o que não se completa nessa dimensão, pessoal, nessa dimensão material, nessa existência onde o espírito encarnou, continua a evoluir em outro plano existencial, não mais sendo o plano físico. Portanto, eu particularmente não ainda, por enquanto, né, ainda não acredito na reencarnação, porque eu não vejo coerência nisso, tá? Mas eu acredito que nós começamos aqui um processo de evolução e continuaremos em outro plano. E isso envolve todas as nossas ações, tá? Que não tiveram seus efeitos. Por quê, pessoal? Porque uns pagam aqui o que fizeram de errado, mas outros não. Uns recebem aqui as recompensas do que fizeram de positivo, mas outros não. Então eu acredito que aqui é um processo inicial que vai ter os seus efeitos dessas causas numa próxima existência, que seria o plano astral, que nós já vamos falar sobre isso. Tá? Então, como eu disse, a minha opinião é respeito à opinião de todos. Eu acredito que o espírito veio para a matéria e está passando por um processo de evolução, tá bom? Precisa passar por todos os estágios, desde o mais denso até o mais sutil. Tem uma passagem no Evangelho de João, capítulo 14, do 1 ao 3, que diz: "Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas.
há muitas moradas, guarde isso. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos lugar. Ou seja, Jesus está falando de um lugar não aqui nessa existência. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Ou seja, onde Jesus está agora. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Bem, pois, pessoal, eu compreendo pelo meu conhecimento e inteligência, que é muito limitada, que não existe reencarnação, como eu disse, mas uma evolução constante, contínua, até a perfeição em diferentes existências ou em diferentes planos. Por isso que eu falei no título do vídeo que passado, presente e futuro nada mais é do que uma realidade simulada, porque nós estamos aqui de passagem, né? Quando se diz num jogo de videogame tem que passar de fase, aqui é a mesma situação. Nós estamos nessa vivência passando em uma fase, somente isso. Então, como está escrito no Evangelho de João, capítulo 14, essa questão de que na casa de meu pai há muitas moradas, nós podemos fazer uma pergunta. Que moradas são essas? Bem, eu acredito, pessoal, que as moradas do Pai, como Jesus diz, são os 3 planos que formam toda a realidade, seja visível e invisível. Primeiro seria o plano físico, aqui na matéria mais densa. A segunda morada seria o plano astral, que é uma matéria semidensa, ou seja, ela é mais sutil do que essa matéria, mas menos sutil do que a espiritual. E a terceira casa, vamos dizer assim, a terceira morada seria o plano espiritual, que ali sim é a matéria mais sutil, a matéria espiritual. Então, pessoal, eu entendo, tá, que cada plano seria uma casa, tá? E cada plano, cada casa teria, vamos dizer, diversos cômodos que podemos entender como divisões, várias dimensões de acordo com a necessidade de evolução, desde o mais denso até o mais sutil. Como compreender isso? Bom, uma pessoa que rouba R$1 e uma pessoa que rouba R$1 bilhão, as duas pessoas roubaram, certo? Mas o grau de, digamos assim, responsabilidade de uma e outra, o peso que uma e a outra tem são distintos. Então, eu acredito que cada plano ou cada morada, digamos assim, tem as suas dimensões para certas consequências das obras que nós fizemos aqui. Porque eu acho muito injusto uma pessoa que fez atrocidades tremendas, que envolveu milhares ou até milhões de pessoas, ter o mesmo destino do que uma pessoa que talvez teve falhas, que todo mundo tem, que talvez mentiu alguma vez na vida, mas que se esforçou para vencer isso. As duas cometeram erros, mas a proporção de erros é diferente. Então Jesus ele fala numa passagem, que agora eu não estou lembrado, ele diz assim que as pessoas elas iriam ficar presas até que não pagassem o último centil, ou seja, até o último centavo. E aqui fala de ação e reação, ou de causa e efeito. Então eu acredito que tudo que começa aqui continua num outro plano de existência ao desencarnar, né? Então, como eu disse, seria injusto essa retribuição, seja ela positiva ou negativa, de igual forma para todos, segundo as ações executadas em cada plano. Ou seja, uma pessoa que teve seus defeitos vai ter que reencarnar tudo de novo, fazer tudo o processo de novo, da mesma forma como uma outra pessoa que matou e fez atrocidades, né? Então eu acho isso injusto. Da mesma forma, uma pessoa que fez muitas coisas boas vai ter que reencarnar aqui porque teve o seu lado falho, vai ter que queimar todo aquele karma, tá? Mas enfim, é a minha opinião, tá? Então, o que eu entendo é que cada espírito começa a sua jornada no plano físico, vem para a matéria, que é o mais baixo, e continua a sua evolução no próximo plano, ou seja, no plano astral. Do plano astral, ela vai continuar essa evolução para o próximo plano, para a próxima morada, que é o plano espiritual, mas sempre de acordo com as suas obras iniciadas aqui na matéria e sucessivamente em outros planos. Assim nós podemos compreender que aqui nós não temos um tempo que se pode comparar ao plano espiritual. Aqui, digamos assim, é o estágio inicial, é a introdução da nossa existência. Por isso que muitas pessoas no máximo vivem lá, 100, 120 anos, mas no plano astral esse tempo já não é o mesmo, não depende de um corpo físico que vai se deteriorando. Então a evolução lá, ela talvez demore muito mais.
Uns conseguem evoluir mais rapidamente de acordo com o que fizeram aqui e já vão evoluindo dentro do plano astral em subdivisões até chegar no espiritual, tá bom? Então, dessa forma, nós podemos entender o que Paulo e João, através dos seus escritos, queriam dizer quando falaram o seguinte. Paulo, primeiramente, em Hebreus, capítulo 9, versículo 27 e 28, ele diz: "E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação." Então, quem acredita na reencarnação diz que aos homens está ordenado morrer uma vez só. Aonde? No corpo, mas o espírito volta. Então, essa é a tese deles para explicar essa escrita de Paulo. Mas eu já entendo que Jesus, como veio, Paulo dá a entender o que ele quer dizer, porque ele disse: Jesus veio uma vez e deu, não existe mais outro Jesus. Ele veio, fez o que tinha que fazer e foi, né? Para nos dar, então, um exemplo, através dos seus ensinos, certo? Então, Jesus não salva ninguém de carona, como se diz. João já diz de outra forma: "E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras." Veja que está falando aqui, primeiro de um lugar físico, que o mar deu os mortos que nele havia, ou seja, as pessoas que não foram encontradas, que morreram, digamos, no mar, mas temos que entender também que o mar representa a humanidade. E a morte e o inferno deram os mortos. Ora, a morte e o inferno não são pessoas, não são lugares, mas são condições de estados, tá, de pessoas desencarnadas, não mais aqui no físico. Ou seja, não diz que o inferno ou o plano astral deu para a Terra novamente, ou que deu a reencarnação novamente àqueles que fizeram, que foram julgados segundo as suas ações. Não, aqui diz que o mar deu os seus mortos e que a morte e o inferno também deram-lhe seus mortos, ou seja, os espíritos que ali estavam para serem julgados de acordo com as suas obras. Para ir para onde? Para o mar eterno de sofrimento? Não. Ou para voltar naquele mesmo estágio de onde estavam no plano astral, não como uma reencarnação, mas como uma reprovação. Porque na escola, se você está, digamos assim, na quinta série, você reprova, você não volta para a quarta série, você continua na quinta série. Ou seja, se você é reprovado nesses julgamentos periódicos que acontecem no plano astral, você não volta aqui para a Terra, você continua no mesmo estágio que você estava no plano astral. Assim, de uma forma bem simplificada para nós entendermos, tá bom? Bem, então, depois dessas moradas do Pai que a gente entendeu aqui, que eu acredito que sejam 3 planos, espiritual, astral e físico, tudo no universo, seja invisível ou visível, espiritual, astral ou físico, eles contêm as mesmas leis, os mesmos princípios e as mesmas características que se aplicam a cada mônada, ou seja, a cada espírito conforme as suas manifestações, isto é, conforme as suas ações e obras em seu próprio plano existencial. Em outras palavras, cada plano, vamos dizer que são graus ascendentes da grande escala da vida, cujo ponto inicial, ou mais baixo, é a matéria e o ponto mais elevado, o plano espiritual, e o intermediário seria o plano astral. Entretanto, pessoal, cada plano não está separado um do outro, mas são apenas diferenciados pelas suas vibrações e frequências. Por isso que nós temos a aparição, muitas vezes, de entidades aqui que se manifestam no plano físico, mas de uma forma astral. Por quê? Está tudo interligado. Como eu disse, espírito e matéria só se diferenciam em suas vibrações. Assim, os 3 planos, eu acredito, da manifestação divina, físico, astral e espiritual, podem ser considerados como as moradas da casa do Pai com seus diversos cômodos, ou seja, subdivisões dentro de cada plano, para que se manifeste a vida. Então, a palavra plano aqui descrita, também quero deixar registrado, não é um lugar, pessoal, lá ou aqui, mas é um estado de condição dentro de um grau de dimensão na escala evolutiva ao qual o nosso espírito se encontra. Jesus mesmo dizia, né, que o reino de Deus não está lá ou ali, está dentro de nós, ou seja, na nossa essência espiritual. Então é uma condição, é uma consciência, tá? Eu achei essa imagem aqui ilustrativa bem interessante para representar isso que eu estou falando, que mesmo sendo 3 grandes moradas, elas têm as suas divisões, né? Começando do físico, evolui para o astral, e no astral tem outra subdivisão, e assim vai indo até chegar na perfeição,
que muitas vezes na Bíblia é chamado céu dos céus, né? Então veja, pessoal, que o átomo de matéria, se nós entendermos assim que o átomo de matéria, o homem, os planetas e os anjos são graus de uma mesma escala, todos fundamentalmente iguais, o que muda seria, digamos, a diferença no grau de frequência e vibração de acordo com o seu plano. Vamos entender que tudo e todos são criação de Deus e têm a sua existência na mente do divino absoluto. Nada está fora de Deus. Então a nossa evolução, como eu disse, em vida e energia, em vida consciente, pode ser comparado com a nossa jornada de aprendizado, né? Nós começamos na escola primária, lá no jardim de infância, avançamos para o ensino fundamental, depois para o ensino médio e por último a educação superior. Assim, acredito eu, acontece o mesmo com a nossa evolução espiritual. Primeiro, o nosso espírito encarna aqui no plano material. Seria, digamos, o ensino primário da evolução. Segundo, quando desencarna, a vida continua, mas ele vai para o plano astral, ou seja, ele vai para o ensino médio da evolução, de acordo com o que ele começou a plantar aqui. Se ele evoluir, se ele, vamos dizer assim, conseguir o seu estágio de evolução, atingir certo estágio de evolução, ele vai agora para o terceiro estágio, que é o plano espiritual, ou seja, é o aperfeiçoamento do espírito, é onde se torna um espírito perfeito para a contribuição de toda a criação. Então, seria o ensino superior dessa evolução, né? Então, portanto, pessoal, para mim a reencarnação não faz sentido. Por quê? Pense comigo. Haveria necessidade de alguém que já está no nível médio ou superior ter a necessidade de regressar novamente ao ensino primário? Ou haveria necessidade de alguém que já conhece as leis do universo ter que aprender o alfabeto novamente? Não faz sentido, né? Da mesma forma que nós somos recebidos por nossos pais quando nascemos e temos os nossos professores para nos ensinar aqui na matéria, eu acredito que o mesmo acontece quando nós chegamos no plano astral espiritual. Se nós pensarmos que a lei de Deus ela é justa, como pode a reencarnação acontecer sem o espírito saber por que está reencarnando e pagando por erros que nem ele mesmo sabe que aconteceu? Seria justo você pensar, você errou, então eu vou apagar a tua memória e tu volta e você vai ter que evoluir. Mas evoluir em que parte? O que eu errei? O que eu preciso evoluir? Fica uma coisa sem nexo, você entende? Então muitos dizem que a reencarnação é a lei mais justa de Deus. Sim, mas nós deveríamos ter a lembrança de onde nós erramos para poder consertar esses erros. Você não concorda comigo? Então, pessoal, segundo a doutrina da reencarnação, a memória é apagada quando acontece o reencarne. Isso faz sentido para você? Você acredita na reencarnação ou na evolução contínua? Deixa aqui nos comentários para mim saber a sua opinião. Como eu disse, isso aqui é só mais um estudo, é a minha opinião, meu conhecimento, meu entendimento acerca desse assunto e eu espero ter contribuído mais uma vez para a sua evolução. Se gostou, não esqueça, deixa seu like, se inscreva se não for inscrito, se não for inscrita, compartilha. E lembrando, pessoal, que aqui eu tenho agora a área dos membros, para quem quiser se aprofundar mais nos assuntos, dos mistérios maiores, né? Aquele assunto esotérico com S que não é falado abertamente. Se torne membro do canal, tem os vídeos aqui com bastante conteúdo para você se aprofundar, tá certo? Hoje eu vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo, na próxima aula aqui na Escola de Eruditos. Até mais!